Você já parou para pensar até que ponto nossas escolhas são realmente nossas? E se tudo o que fazemos, tudo o que somos, já estivesse predeterminado desde o princípio? O conceito de determinismo nos convida a explorar as profundezas dessa questão, desafiando a ideia de que temos controle absoluto sobre nossas decisões. Ao longo da história da filosofia, muitos pensadores defenderam que o curso de nossas vidas está escrito por forças além de nossa compreensão, leis naturais, divinas ou sociais que nos conduzem, invisíveis, por caminhos predeterminados. O determinismo, na sua forma mais básica, sustenta que todos os eventos, incluindo as ações humanas, são consequência direta de causas anteriores. De acordo com essa visão, se pudéssemos conhecer todas as condições prévias de um acontecimento, poderíamos prever com absoluta certeza o que aconteceria a seguir. Esse pensamento remonta à antiguidade, onde filósofos como Leucipo e Demócrito afirmavam que o universo é regido por leis imutáveis. Para eles, tudo, desde a trajetória das estrelas até as escolhas que fazemos no dia a dia, seria resultado da inevitabilidade dessas leis naturais. No entanto, a questão do determinismo não é simples, e muito menos unânime. O filósofo grego Aristóteles, por exemplo, já questionava essa abordagem. Ele acreditava que, apesar da existência de causas naturais, havia espaço para a escolha humana, ou contingência. Outros, como os estoicos, apoiaram o determinismo em seu conceito de destino, onde o ser humano, embora determinado por uma ordem universal, encontrava liberdade na aceitação desse destino. É essa tensão entre destino e liberdade que continua a fascinar filósofos até os dias de hoje. O determinismo moderno ganhou forma com o Iluminismo, período em que a ciência começou a consolidar-se como uma força explicativa poderosa. Isaac Newton, com sua física mecanicista, trouxe uma visão determinista ainda mais robusta. Segundo suas leis, o universo funcionava como um grande mecanismo de relógio, onde cada evento, cada partícula tinha uma posição e um movimento definidos, tudo previsível a partir de causas anteriores. Essa concepção cientificamente precisa pareceu, por um tempo, eliminar qualquer possibilidade de escolha livre. Contudo, a certeza determinista enfrentou desafios do século XX, quando a física quântica emergiu. As descobertas de Werner Heisenberg sobre o princípio da incerteza sugeriram que, no nível mais fundamental da matéria, há um elemento de imprevisibilidade. As partículas subatômicas não se comportam de forma estritamente determinista. Existem probabilidades e não certezas em seu comportamento. Esse desenvolvimento reabriu o debate. Será que o universo é, afinal, tão previsível quanto pensávamos? Mas o determinismo não se limita à ciência. Em termos filosóficos, ele também se estende à ideia de que somos produtos de nosso ambiente, história e biologia. Filósofos como Spinoza afirmavam que as emoções e as escolhas humanas são determinadas por causas que muitas vezes não compreendemos plenamente. Ele acreditava que o livre-arbítrio era uma ilusão
Nossas ações são simplesmente consequências de cadeias de causas que remontam a fatores fora de nosso controle, como o ambiente em que nascemos e nossas predisposições genéticas. Ao longo do século XIX, essa visão foi reforçada por correntes de pensamento como o marxismo e o darwinismo. Karl Marx, por exemplo, acreditava que a história da humanidade era impulsionada por forças econômicas e sociais que moldavam os indivíduos de maneiras previsíveis. Charles Darwin, por sua vez, ao propor a teoria da seleção natural, trouxe a ideia de que somos produtos de milhões de anos de evolução, sendo nossas ações influenciadas por necessidades biológicas e sobrevivência. Mesmo a psicanálise de Sigmund Freud carregava um tom determinista. Para Freud, nossas escolhas e comportamentos eram profundamente influenciados por desejos inconscientes, moldados por traumas e experiências da infância. O livre-arbítrio, mais uma vez, parecia ser uma construção ilusória. Somos, segundo Freud, marionetes de impulsos que mal compreendemos, movidos por forças internas que desafiam nossa percepção consciente. Essa visão determinista foi amplamente debatida por filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre, que rejeitavam a ideia de que a vida humana fosse predeterminada. Para Sartre, o ser humano era condenado à liberdade, ou seja, estava sempre em um estado de constante escolha, sendo o único responsável por criar seu próprio significado e propósito. Essa abordagem, no entanto, coloca o peso da existência sobre o indivíduo, tornando a liberdade uma responsabilidade pesada ao invés de uma bênção. A filosofia contemporânea continua a discutir essas ideias, especialmente à luz das descobertas neurocientíficas. Pesquisas recentes sugerem que muitas de nossas decisões são tomadas inconscientemente, antes que sequer tenhamos consciência delas. O livre-arbítrio, portanto, seria apenas uma racionalização posterior de ações que já foram determinadas por processos cerebrais. Isso reforça a visão de que somos menos livres do que gostamos de acreditar. No entanto, o determinismo completo é uma posição difícil de aceitar, pois coloca em xeque noções fundamentais de moralidade e responsabilidade. Se todas as nossas ações já estão determinadas por fatores externos ou biológicos, como podemos ser responsabilizados por elas? Essa questão ecoa nos debates jurídicos e éticos, onde se discute até que ponto criminosos podem ser julgados por ações que talvez não estivessem totalmente sob seu controle. Além disso, o determinismo também desafia nossa compreensão da criatividade e inovação. Se tudo está predeterminado, como podemos explicar as grandes obras de arte, ciência e filosofia? Seriam elas inevitáveis, frutos de uma sequência de causas e efeitos que não poderia ser alterada? Ou existe algo de verdadeiramente livre na mente humana que transcende as limitações deterministas? Uma resposta intermediária surge no conceito de compatibilismo, defendido por filósofos como David Hume e, mais recentemente, Daniel Dennett. Para os compatibilistas, o determinismo e o livre-arbítrio
não são mutuamente exclusivos. Nossas ações podem ser determinadas, mas ainda assim podemos ser considerados livres se agirmos de acordo com nossos desejos e motivações internas, sem coerção externa. Essa abordagem tenta conciliar o inevitável com a liberdade humana. Por outro lado, o indeterminismo, que sugere que nem tudo no universo é previsível ou determinado, oferece uma visão mais otimista da liberdade humana. Se há incerteza em algum nível, então talvez nossas vidas não sejam totalmente controladas por forças externas. Esse vislumbre de liberdade, no entanto, é limitado. A imprevisibilidade quântica, por exemplo, pode ser libertadora, mas não garante a existência de um livre-arbítrio pleno. No final das contas, a questão permanece: somos senhores de nossos destinos ou simples passageiros em um trem cujos trilhos já foram estabelecidos? O determinismo, em suas várias formas, nos desafia a reconsiderar o quanto realmente controlamos nossas vidas e nos convida a um debate profundo e perturbador. E você? Até que ponto acredita que suas escolhas são realmente suas? Obrigado pela atenção e até a próxima.